Acho que o primeiro fator foi a comoção nacional e internacional ao redor das denúncias, né, de maus tratos, de tortura, de tratamento degradante e desumano dessas famílias. E houve uma pressão internacional fortíssima, não só por parte de países importantes, né, aí o próprio Canadá, os países latino-americanos envolvidos, mas sobretudo as agências internacionais, né. A Anistia Internacional soltou uma nota duríssima, o Alto Comissário para Refugiados, o Comissário de Direitos Humanos da ONU, né. Então houve eu acho, uma grande pressão internacional e nacional. Acho que inclusive parte da base política de apoio do governo Trump, inclusive uma parte importante dos próprios republicanos, tanto no Congresso quanto no entorno de apoio ao presidente, se mostraram contrários à medida em que foram sendo divulgadas informações mais precisas sobre o tratamento indigno e desumano que estava sendo dado a essas famílias, particularmente essas crianças, né, em violação flagrante a preceitos constitucionais americanos, a normas jurídicas importantes dentro dos Estados Unidos e a preceitos internacionais também, normas jurídicas internacionais de proteção à infância, né? Possibilidade sempre há, mas ela é muito remota, né? Eu acho que a conjuntura internacional atual nos indica que há pouca possibilidade de sanção, pelo menos por parte dos atores, digamos, dos organismos internacionais em função disso. Até porque os Estados Unidos, por exemplo, não é signatário da Convenção sobre os Direitos da Criança, que na realidade é a convenção que tem como marco a proteção desses grupos, né? Então, acho que é remota a possibilidade de sanções nesse momento. A baixa probabilidade de sanção tem a ver com isso também, né? O fato de que os próprios Estados Unidos está produzindo um esvaziamento de algumas dessas instâncias decisórias relativas ao direito humanitário e aos direitos humanos internacionais. Então, esse processo é um processo que é anterior a esse evento com as crianças e a situação dos migrantes na região de fronteira dos Estados Unidos. Então, esse processo de esvaziamento e retração em relação aos organismos multilaterais por parte do governo norte-americano é algo que começou de forma muito incisiva desde os primeiros dias do governo Trump. Então, a gente tem que ler essa saída dentro de uma política mais ampla de esvaziamento dos fóruns multilaterais como espaço de negociação importante para a política externa americana. Então, é mais um exemplo, né, de um retorno de uma certa política unilateral, da tentativa de fazer acordos no plano bilateral, do ponto de vista econômico-comercial, e também de retirar os Estados Unidos de parte dos compromissos multilaterais que ele assumiu nas últimas décadas, em torno, sobretudo, de uma agenda humanitária e de direitos humanos. Pouco impacto, né? Acho que o Brasil não está numa posição hoje de fazer nenhum tipo de pressão com relação à observância de direitos humanos, particularmente no tema migratório, né? Mas, de toda forma, acho que é importante para sinalizar, em primeiro lugar, a relevância da agenda migratória para o Brasil e para os países latino-americanos, né? Ou seja, a América Latina volta a ser um continente que tem produzido um êxodo, né? Que tem produzido uma situação humanitária que requer proteção. Isso, obviamente, retoma, né, a retomada desse tema como um tema importante da agenda não só do Brasil, mas dos países do subcontinente no plano multilateral e global. Eu
acho que a gente tem que ler o processo hoje de exploração, não é, do trabalho migrante dentro da grande cadeia produtiva global. Isso não é um fenômeno exclusivo de países europeus. Se a gente olhar para a experiência migratória na América Latina, a gente vai ver um conjunto de também migrantes. Aqui no Brasil, por exemplo, vocês vão lembrar do caso dos bolivianos, né, que trabalhavam em situações análogas a trabalho escravo, para algumas companhias multinacionais, inclusive. Então, esse é um fenômeno global de exploração e precariedade, né, do trabalho migrante, justamente em função de políticas restritivas que inibem e reduzem a capacidade desses trabalhadores de permanecerem em situação regular. Tem muitos autores que dizem que, por exemplo, nos países avançados, e aí Europa, Estados Unidos, Canadá, você tem uma política de mão dupla, que é de restrição com relação ao migrante, mas de leniência com relação aos empregadores, né? Ou seja, você tolera por um lado e criminaliza por outro, colocando esses migrantes numa situação absolutamente impossível. Então, é óbvio que o tema migratório é um tema que veio para ficar, né? O que os estudos mostram é que políticas restritivas de controle de fronteira não têm sido capazes de diminuir os fluxos e a circulação. O que elas produzem é jogar esses sujeitos para essas situações de irregularidade, de precariedade, de exploração e, por outro lado, aumentam o número de mortes e fatalidades durante a travessia, né? Os dados são alarmantes com relação ao número de mortos hoje, tentando chegar aos países centrais e muitas vezes a países emergentes. Então, eu acho que são esses dois fenômenos. Um que é entender esse processo dentro de uma escala de produção global e de mudanças importantes no mundo do trabalho, no plano global. E, segundo, dentro de uma ascensão, né, de um discurso xenofóbico, conservador, que acaba tomando a figura do migrante como saco de pancada para a incapacidade de dar conta dessas transformações mais globais dos processos produtivos, né? E como um foco, digamos, de projeção de uma série de ansiedades das sociedades contemporâneas relativas à sua capacidade de sobrevivência, à sua identidade nacional, aos seus sistemas de proteção e bem-estar social, que estão hoje, né, em crise. E isso acaba tudo sendo projetado, toda essa ansiedade acaba sendo projetada nessa figura do estrangeiro como uma figura ameaçadora que produz insegurança, mas que na realidade não deveria ser, não é, o foco dessa atenção.